Olá a todos, continuando então aqui o nosso curso, vamos aqui fazer alguns ajustes que ficou aqui na parte das duas lajes que nós fizemos, né? E agora fazer aqui a laje do hall. O primeiro ajuste que a gente precisa fazer é que nós temos aqui shafts, né? Um shaft aqui para passagem de tubulação aqui no banheiro, então a gente precisa fazer essa abertura na laje. Como que faz? É muito simples, eu vou selecionar a laje, editar limite. E tudo que eu desenhar aqui, ó, esse é o limite externo da laje. Tudo que eu desenhar aqui, ó, de limite interno, seguindo aquelas mesmas regras, né, que seja um perímetro fechado, vai servir como abertura. Então eu vou vir aqui, ó, vou usar a opção de retângulo. Vou selecionar aqui essa opção, ó. Fazer um retângulo aqui e um retângulo aqui embaixo. Tudo que tiver dentro desse perímetro, tanto desse como desse, o Revit vai interpretar como uma abertura na laje. Então se eu confirmar aqui, ó, já está feita a abertura. Eu vou fazer a mesma coisa da laje do outro lado. Selecionar ela, editar limite, ferramenta retângulo, um retângulo aqui e outro retângulo aqui. Bom, agora eu vou fazer essa laje aqui, que vai ser a laje aqui do hall. Vou lá no comando arquitetura, pisos, vou salvar o projeto. Piso 10 centímetros de concreto. E agora vou selecionar a opção de selecionar paredes novamente, né? Ó. Vou selecionar esta parede. Só que agora, ó, eu quero a laje por aqui mesmo, né? A outra laje veio até aqui, essa aqui é aqui. Então, vai ser pelo lado de fora da parede, ó. Esta parede aqui. Aqui não é uma parede, então eu posso usar a opção de selecionar linhas. Selecionar essa linha. Já vou usar o trim para resolver aqui, ó. Aqui é a parede. Se tiver dúvida de como está ficando, para visualizar um pouquinho melhor, desmarco linhas finas. Aqui, ó, vou pegar um trim daqui para cá. Tá? A laje vai passar aqui por fora, né? Isso aqui é uma parede de vidro, né? Uma fachada de vidro que a gente vai fazer posteriormente. Vou continuar aqui com o comando de selecionar paredes, ó. Aqui eu nem precisaria fazer aqui, porque eu já tenho uma linha aqui, ó. Então basta vir com um trim, ó, desse lado até aqui e clicar em confirmar. Posso dar uma olhadinha lá em 3D para ver como ficou. Olha lá, já está feita a lajezinha do hall, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa vista de estrutura. Vou rotacionar aqui, ó. Percebam que a laje não apareceu aqui, nenhuma das três. Porque existe um filtro para que só apareça aqui, ó, as lajes estruturais, tá? E aí a gente criou elas como piso arquitetônico, tá? Quando a gente tiver a aula sobre como fazer essa vista, a gente vai ver como que cria esse filtro. Por hora, o que a gente vai fazer? Podemos vir aqui na planta baixa ou em 3D mesmo. Vou vir aqui no 3D. Vou selecionar essa laje e vou marcar a opção aqui, ó, estrutural. A partir desse momento, a laje se torna um elemento realmente estrutural, ativa o modelo analítico dela, tá? Eu poderia daí já fazer a integração desse elemento com o software de análise estrutural como Robot, por exemplo. Tá? Então eu prefiro criar ela como analítica e depois transformar em estrutural. Como analítica não, como arquitetônica e depois transformar em estrutural. Vou confirmar aqui, ó, selecionar a laje do hall e também confirmar ela como estrutural. Quando eu faço isso, eu posso vir aqui no 3D agora e elas estão aparecendo. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou selecionar a primeira, vou selecionar a do hall e vou selecionar. A do hall eu vou deixar para depois. Vou fazer esta e esta. Vou fazer já a do hall também. Selecionando as três, tá? Eu vou copiar elas para para que elas funcionem como laje de cobertura. Não tem necessidade de eu modelar elas novamente, tá?
o mesmo perímetro que elas têm aqui no térreo, elas vão ter aqui como laje de fundação, que elas vão ter como laje de cobertura. Então eu vou usar a opção aqui, ó, copiar para a área de transferência, colar alinhado com os níveis selecionados. Tá? Ela já está no pavimento térreo, então eu vou selecionar aqui pavimento 1. Pronto, ele já copiou as lajes lá para o pavimento 1, tá? E o que eu vou fazer agora, ó, é só verificar a altura dos pilares, tá? Todos eles estão do pavimento térreo até o pavimento do térreo até 1 com deslocamento superior igual a 0, ou seja, eles estão, na verdade, entrando um pouquinho dentro da laje. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou colocar, ó, vou selecionar um pilar, vou selecionar, clicar com o botão direito e vir nessa opção aqui, ó, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Dessa maneira ele seleciona todos os pilares, tá? E vou vir aqui, ó, e colocar um deslocamento superior de menos 0,10, ou seja, o pilar vai acabar exatamente onde começa a laje, tá? Vai ficar melhor representado isso quando a gente for continuar e fazer a nossa verificação de interferência. Vou vir aqui agora no 3D, vou dar uma olhadinha, e o que está acontecendo aqui, ó? As paredes estão interferindo com essas lajes, né? Porque a parede também, as paredes todas elas, ó, estão indo do 0 até o pavimento 1, tá? Então eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema aí. Como que eu faço? Vou selecionar uma parede, tá? E aqui eu estou percebendo já que tem um probleminha que a gente precisa corrigir. Tá vendo que a parede está com uma altura de 6,10? A gente vai ver onde está a origem desse problema, mas não vamos se preocupar com isso agora. O que eu queria mostrar é o seguinte: eu poderia vir e fazer com a parede o mesmo que eu fiz com os pilares, ó, colocar um deslocamento de menos 0,10. O que acontece? Se eu fizer isso, ó, eu vou ter daí, ó, o acabamento da parede vai parar um pouquinho antes da laje, tá? Vai ficar com um dentezinho aqui, ó. E não é essa abordagem que eu quero. Eu quero que a parede continue, né, o acabamento continue, e só a alvenaria acabe aqui. Na verdade, a alvenaria vai acabar antes ainda por conta da viga. Então eu não vou usar essa opção, ó. Essa opção a gente usou só para os pilares. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no comando do Unbox e vou pedir para ele unir a geometria. Paredes com lajes. Ó. Vou unir paredes e lajes. E clicar em unir elemento. Pronto. Feito isso, ele uniu aqui, tá? Resolveu todos esses problemas visualmente. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, em colaborar, fazer uma verificação de interferência, né, entre paredes e pisos, né, que é a categoria que a gente usou para lá. A gente vai ver que não tem nenhuma interferência, tá? Dessa maneira fica resolvido então tanto a parte de estrutura quanto a parte de arquitetura aqui com relação à interferência das paredes. Muito obrigado.